possam os bons espíritos, com a permissão do Senhor, nos ampararem para que possamos realizar um estudo com proveito. O tema que pretendemos estudar hoje é um tema que excursiona sobre o bem e o mal. Quando nós estudamos esse tema, nós observamos como a misericórdia divina aproveita todas as oportunidades para nos ajudar a nós, seus filhos, no nosso progresso, até mesmo nos procedimentos mais desastrados da nossa vida espiritual. Recorreria a uma figura poética quando Deus faz nascer lírios perfumosos em pleno pântano de lodo. Os mundos primitivos, como é a Terra, é um pântano, simbolicamente, que nós nos movimentamos buscando o nosso progresso. Nós gostaríamos, para melhor definir nosso estudo, comentar o que é o mal. É difícil definir o que é o bem e o que é o mal. E é um só tempo muito simples. O mal é tudo aquilo que obstacula o progresso das criaturas espirituais, trazendo-lhes um desnecessário sofrimento. E o bem é exatamente o inverso. É tudo aquilo que nós fazemos que acelera o nosso progresso espiritual, evitando-nos muitas dores, muitos sofrimentos. Há um pensamento de Emmanuel que ilustra isso muito bem. Diz Emmanuel que há espíritos que evoluem para Deus como flores que se abrem ao sol, mas há outros que só a golpe de dinamite. Nós humanos somos assim. Amamos os bons, odiamos os maus. Será que os maus precisam do nosso ressentimento, do nosso rancor, do nosso ódio? Eles já são infelizes por eles mesmos. Meus amigos, como diz o Evangelho, tudo que o homem semear, isto mesmo terá que colher. Então nós vemos alguém que fez um grande mal ou está fazendo um grande mal. Meus amigos, todos esses nós, ao longo das eras, terão que ser desatados pelas nossas mãos e arcarmos com as consequências. Então, na semana passada falamos sobre idolatria. Não adianta idolatrarmos o Cristo. Ele sempre vai nos amar, nos amparar, nos proteger, mas nós teremos que resgatar os nossos débitos, centil por centil. E dali não sairás até resgatar o último centil, diz a mensagem do Cristo. Eu me recordo de uma historinha do Chico. O Chico foi um diletíssimo amigo, por quem temos um carinho todo especial. Não naquele passado, hoje. Os amigos creem que o Chico volatizou-se, virou fórum sepulcro. Ou seja, o Chico continua colaborando com o movimento espírita, com aquela mesma pleia de trabalhadores espirituais. Então o Chico nos conta uma historinha. O Chico era uma pessoa muito ocupada. O pai do Chico teve 15 filhos em 2 casamentos. Era um bom reprodutor, digamos assim.
Então, o Chico vivia com dificuldades financeiras colossais, ganhava um salário modestíssimo, de uma família enorme, então ele tinha muitos problemas. E o Chico saía de manhã, passava num bar, no qual ele viria mais tarde a trabalhar como ajudante de cozinheiro. Ajudante de cozinha. Na verdade, ele foi um balconista, né? E nesse bar tinha uma mesa de bilhar. E já de manhã lá ia o Chico do trabalho e a turma estava lá na alegria das bolinhas, tá? E aí quando o Chico voltava esbaforido na hora do almoço, lá está a turma das bolinhas. Ele voltava para o trabalho, a turma das bolinhas, e quando voltava no final do expediente, tinha uma plaquinha assim, alegria das bolinhas, é quando eu bar, né? E um belo dia o Chico perdeu a paciência, mas puxa vida, eu não tenho tempo de me coçar, e as pessoas passam o dia inteiro jogando bilhar. Aí aparece o Emmanuel. Chico, veja só, não é melhor que essas pessoas fiquem jogando bolinha do que saiam pelo mundo fazendo coisas piores? Aí o Chico botou a viola no saco, nunca mais reclamou, né? Passava ali. É exatamente isso. Meus amigos, nós vemos pessoas que são capazes de passar um dia inteiro em frente a uma televisão. Acorda de manhã, há pessoas que andam pela casa, a televisão, tem que ouvir que a televisão está ligada, a pessoa não se desliga, não é para ver, é para ouvir que está ligada. É a natureza humana. Mas é preferível do que fazer uma coisa pior. Então, meus amigos, como nos ensinam esses sábios espirituais, o mal é tudo aquilo que dificulta o nosso progresso, trazendo-nos um sofrimento desnecessário. Então, o mal tem um grande mal. É prejuízo no tempo. Meus amigos, os amigos aqui presentes não lembram disso, porque durante a encarnação urge jogar um véu sobre o passado para que nós tenhamos paz. A reencarnação, para os espíritos sofredores, eles usam uma expressão, chamam a reencarnação de esfera do esquecimento. Então a gente deixa a Terra, chega no mundo espiritual, examina tudo que fizemos, entramos assim, num dramalhão de consciência, as oportunidades perdidas, os maus feitos. E aí nós começamos na partir dali a pedir a Deus uma nova encarnação. É a chamada esfera do esquecimento. Então, algumas pessoas, mas como é que eu não me lembro, meu amigo? Fique bem caladinho. Graças a Deus que eu não me lembro. Pelo que nós fizemos nesta encarnação, dá para ter uma ideia do que nós fizemos nas outras, que quanto mais para trás, pior. É muito comum, você chega ao mundo espiritual, diz, mas eu passei por tal problema, foi horrível, não me conformo. Então, se os seus tutores espirituais autorizarem, você vai a um laboratório. Nós não vamos descrever o laboratório nem as técnicas, porque elas são muito complexas. Mas só se num flash rápido é um telão que é feito como uma névoa. Aí você é colocado em uns espíritos técnicos, preparam e fazem o que se chama hoje de regressão de memória. Só que aquilo tudo projeta aquela tela. E aí você se sente transportar para aquelas imagens. E você vive com toda a realidade, os ruídos, os odores, a temperatura. E, meu amigo, não queira passar por isso. É um conselho que eu dou aos amigos. Não queira. Porque nós vamos ver quadros, cenas que nós prodigalizamos no passado, que não são nada honrosas e que é melhor esquecer. É melhor esquecer. Então, vivamos
vivamos o momento presente olhando para o futuro, não para o passado. Porque Deus perdoa porque nós éramos inconsequentes. Então, todos os dias, a misericórdia divina nos traz novos apelos para nós andarmos para frente. Francisco de Assis, reencarnação, o apóstolo, discípulo amado, dizia Jesus, o apóstolo João Evangelista. Ele disse na Hungria: Senhor, faz com que eu veja o mundo com os olhos cheios de amor. O Evangelho nos adverte: se os vossos olhos forem trevas, quais grandes trevas verão. Quanto às tradições do mundo espiritual, de que Jesus caminhava por uma estrada com os apóstolos, e adiante encontraram um cachorro morto em decomposição. Os apóstolos torceram o nariz para o Senhor. Quanta podridão! Meus amigos, como nós precisávamos e como precisamos de uma alma como a de Jesus. O mestre respondeu: mas os seus dentes, sob a luz do luar, brilham como pérolas. Só o Cristo, só Jesus, para falar em brilho de pérolas em meio à podridão, consegui enxergar o que há de belo, mesmo num cadáver de um cachorro em decomposição. Então essas foram as lições que o mestre nos deu. Meus amigos, todos os dias a bondade de Deus nos traz estímulos, convites para o nosso engrandecimento. Mas por que fazemos nós, filhos de Deus, ainda apegados às coisas materiais, se não correr atrás das quimeras, dos bens voláteis, da materialidade terrena? Aqui e ali falam de que o mundo vai se acabar. Não acredite. Tem um desconto de 101%. 99% não chega. 101%. Dizem que agora, em 2012, daqui a uns anos, um ano e meio, né, o mundo vai se acabar. Então eu convido os amigos a estarmos aqui embaixo desse teto, em janeiro de 2013. E convida essas pessoas que o mundo dizem que o mundo vai se acabar. É o Nostradamus, é o efeito Nostradamus, o Pai do céu. A imprensa precisa vender espaço, né? E se a imprensa disser assim: olha, foi tudo muito bem, não teve mais assalto, ninguém mais ficou doente, ninguém mais quebrou a perna, não teve mais engarrafamento de trânsito, o Corinthians foi campeão. O que vai acontecer? Não vende o jornal, né? Porque as pessoas querem torcer o jornal sem sangue. O maior comprador de jornal deve ser o dono de sangue, né? Meus amigos. Mas ninguém nasce na Terra para o mal. Não há nenhuma programação, alguém que venha reencarnar na Terra para o mal. Todos os programas são construtivos. O mal é opção nossa. Agora um detalhe: ninguém é nomeado por Deus para ser instrumento de prova do seu próximo. Mas às vezes nós fazemos instrumento de prova do nosso semelhante. E aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher, nos diz o Evangelho. Então, meus amigos, só para ilustrar os nossos comentários, eu vou tocar num ponto que nunca esteve mais na pauta, que é o tráfico de drogas, que é um problema, é um verdadeiro incêndio num depósito de papel, ou numa refinaria de petróleo. Até parece que saiu do controle. Nós vemos tudo isso assim com um pesar gigantesco.
especialmente jovens, sem nenhum senso de responsabilidade para com o corpo recebido da misericórdia divina para o seu necessário progresso espiritual, fazem uso de drogas. Eu pergunto a essas pessoas a quem elas pensam que estão enganando. Ah, são os estupefacientes, são os alucinógenos, os excitantes. O indivíduo compraz em todos aqueles efeitos bioquímicos. Meus amigos, por exemplo, quando você dá uma grande risada, durante alguns segundos depois você sente uma leve depressão, porque você fez um saque de euforia no seu organismo e devolve depois, combalido pelo esforço. Então, meus amigos, nós vimos para a Terra com responsabilidades muito grandes. Teve uma alma heróica, que são as mães, que carregou o indivíduo no ventre por 9 meses. Não é fácil. Para depois, todo aquele processo do parto, aquele período de recuperação, e depois conduzir o pimpolho anos a fio. E há um ditado que diz que filho criado, trabalho dobrado. Nós vemos, às vezes, uns mastodontes jurássicos, ainda pendurado na costa dos pais, acomodado, não estuda, não trabalha, não quer, é do partido não, né? Não estuda, não trabalha, não quer nada, é o partido não. E sobrecarga porque alguém tem que pagar a conta, né? E aí o indivíduo, mas eu estou gozando um pouco a vida, e mergulha nas drogas. Vejam só isso. Vejam que lição muito interessante, muito importante para o nosso estudo. Malbaratar esse corpo majestoso está aqui. Às vezes a gente diz assim, você é jovem, você é... Não. Velho, jovem, meia-idade, é o corpo que nós usamos. Nós não somos este universo celular que governamos. Esses bilhões de células escravas da nossa mente, elas estão a nosso serviço. Nós somos espíritos eternos, precariamente mergulhados na carne. Somos um espírito materializado a médio prazo, previsto aí de 70 a 80 anos. E aí nós, com o afã de gozarmos a vida, nos encharcamos de todas as drogas conhecidas e as desconhecidas, porque surgem as novidades, e é melhor nem falar delas para não fazer propaganda do mal. O mal, a cada dia já basta o seu mal, diz o Evangelho, vamos fazer propaganda do mal. Aí vejam, meus amigos, como age a misericórdia divina. Então há o consumidor de droga para o traficante e o traficante para o consumidor de droga. Preste atenção nisso. São duas forças que se equilibram. Ou os amigos acham, por que então o governo não dá a droga? Você vai ali criar um departamento aqui, um posto ali na praça pública, você chega lá, olha, o que é que o senhor deseja? Eu quero maconha, e o senhor? Eu quero cocaína, eu quero LSD, eu quero a heroína. Eu sou chegadinho no ópio. Então, meus amigos, o governo não podia fazer isso? Com certeza que sim. Então, aí o traficante de droga vai procurar trabalho, procurar emprego. Vocês acham que isso vai acontecer? Se nós tivéssemos uma experiência dessa natureza, que já foi tentada em países nórdicos, eu nessa época estava estudando nessa região, então o governo separou uma gare de trem desativada, por um motivo lá, e fizeram dali um terreno livre. Aí você chegava lá,
Você queria ver o consumo? Chegava lá o cara espetando uma seringa e passava por... É que naquele tempo não tinham inventado a AIDS ainda, né? Então eles partilhavam as seringas. Um quadro dantesco, como estudo, como espírita, como médium, vamos lá conhecer aquela tragédia humana. Vejam só, amigos. Tiremos o dinheiro da droga do traficante, o que aconteceria? O crime organizado iria matando em cima da sociedade. E haveria uma epidemia, haveria um verdadeiro caos de sequestros, assassinatos, latrocínios, e tudo de ruim sobre a sociedade. Então, percebamos aí, como dissemos, que ninguém reencarna na Terra para o mal. Mas quando nós optamos pelo mal, nos nossos atos desastrados, a ciência divina aproveita. É por isso que no começo dos nossos comentários, nos lembramos quando Deus faz nascer lírios perfumosos em pântanos de lodo. Então, meus amigos, o mundo leva o governo das inteligências espirituais. Quando Jesus nos disse, e quando a doutrina reafirma, porque a doutrina espírita não é nem mais nem menos do que o Evangelho numa linguagem moderna. Por isso nós temos esse livro majestoso que a gente lê tão pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os 4 evangelhos que nós conhecemos, porque quando no 4º século Constantino oficializou o cristianismo como religião do Estado, as autoridades do clero de Júpiter tornaram-se o clero cristão. E a primeira coisa que eles fizeram foi pegar todos os evangelhos que existiam e acharam 25 evangelhos. Então eles foram condensados em 4 evangelhos. Então, está lá bem no começo. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João, segundo Lucas. Então nós vemos que os evangelhos não são um texto escrito por Jesus. Jesus, em tese, não escreveu nada. Há uma exceção. Quando trouxeram aquela mulher surpresa em flagrante ao adultério, ele com uma varinha escrevia no chão os crimes cometidos pelos presentes. E a começar pelos mais velhos, foram se retirando. Por que pelos mais velhos? Porque sendo mais velhos tinham errado mais. E assim foi um a um, por fim foi ele e a mulher. Mulher, onde estão os que te condenam? Ela fez assim, aquela carinha, né? Mas eu também não te condeno, minha filha, mas vai, não voltes a pecar. Então, meus queridos amigos, esse é o conceito de Cristo, é o conceito do Evangelho. E assim como nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, etc., nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho não foi escrito por Jesus. E o Espírito Verdade é o próprio Cristo, que nos trouxe a sua sábia diretriz, seu pensamento, suas inspirações, que dirigiu aquele trabalho para trazer a doutrina dos Espíritos, que não é nada mais, nada menos do que as leis cósmicas que governam o universo, que a linguagem humana é pobre para captar. Era necessário uma atualização dos ensinos de Jesus através dos Espíritos sábios, pela coordenação de Allan Kardec. Então, meus amigos, se nós tirássemos o tráfego de drogas dos traficantes, seria um caos no nosso mundo.
nos permitimos um desabafo. Ó infelizes irmãos, espíritos iníquos, que moveis tanques no arrasamento de cidades pacíficas, pilotos demoníacos, que aceitais a missão de incendiários de agrupamentos humanos, técnicos, cientistas, que gastam os vossos fosfatos desses vãos laboratórios na criação das fórmulas mais eficazes para a destruição à distância, latifundiários, que enriquecem com a indústria da guerra na fabricação de armamentos diversos, porque para esses empresários a arma é muito boa, desde que não esteja apontada para ele. Jornalistas, escritores, que usam o talento da pena para envenenar a cultura e os sentimentos dos povos, disseminando a violência, a guerra entre as nações, envenenando os espíritos, mestres, professores, intelectuais, que do alto de suas cátedras pregam o materialismo ateu, desencaminhando a nossa juventude. Profissionais da saúde, que aproveitam os seus conhecimentos técnicos para enriquecer com a indústria da morte, a indústria do aborto, ceifando vidas preciosíssimas, esperanças do amanhã. Ainda, meus amigos, aqueles que, usando a sua imagem pública, que são os cantores, os músicos, os jornalistas, que arregimentam as grandes massas populares sem a elas oferecer diretrizes, políticos, corruptos, que dilapidam o patrimônio público em prejuízo principalmente das classes menos privilegiadas, enganando o povo, arrecadando valores ilícitos, fraquejando a educação e a saúde pública. Ó, meus queridos irmãos, todos esses espíritos são aquela pungente falange dos esquerdistas do Cristo, que na hora profética do juízo final simbólico, quando a terra parar para a promoção ao mundo de regeneração, esses espíritos serão aos magotes encaminhados a mundos primitivos. E ali haverá choro e ranger de dentes da sábia advertência do sábio mestre de Nazaré. Meus queridos amigos, amados filhos, a morte não existe. E o Espírito é a única realidade inconteste da vida universal. Das antigas Babilônias, jazem no pó dos templos e suas glórias reduzidas a escombros, mas nós viveremos eternamente. 1000 laços nos unem. Somos escombros das civilizações mortas, sobre os escombros dos templos derribados, nós viveremos eternamente. Vale a pena, amigos, guardarmos com zelo os patrimônios da fé, porque uma justiça perfeita, misericordiosa, incorruptível, controla os nossos destinos. Lutemos com denodo, com coragem, pelo bem coletivo,
na terra ou no espaço. Porque o bem, meus amigos, acelera a nossa emancipação na vida cósmica. Nesta colossal coletividade da qual fazemos já parte como embriões de anjos que somos todos nós. Ninguém condenado, ninguém esquecido, ninguém abandonado. Como dizia Jesus, nenhuma das reses que me foi confiada pelo Pai se perderá. Então, meus queridos amigos, num futuro próximo ou remoto, receberemos nosso galardão de cidadania cósmica para conviver com essas grandes esferas, com essas coletividades que o nosso precário olhar humano não consegue vislumbrar. E nos sintonizemos com essas constelações gigantescas, com essas miríades de galáxias que gravitam na vida cósmica, e nos sintonizemos mentalmente com esses espíritos estelares. Unamos as nossas vozes do infinito, porque tudo ora, tudo celebra a alegria do viver, desde o átomo que se agita na luz, até o astro imenso que flutua no éter. A adoração dos seres forma um concerto prodigioso que se expande no espaço e sobe a Deus. Escutai as grandes vozes dos oceanos, dos esplendor dos dias de sol, ou da calma das noites estreladas. Escutai os murmúrios que se elevam dos seios dos desertos e da profundeza dos fósseis. Os acentos misteriosos que se desprendem da folhagem repercutem nos desfiladeiros solitários, sobem aos vales, aos montes, flanqueiam as alturas e se espalham pelo universo em toda parte. Concentrando-vos, ouvireis o cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o cântico grave e profundo que faz vibrar a imensidade, cuja significação sublime somente os espíritos elevados podem compreender. Unamos, pois, meus queridos irmãos, as nossas vozes, as do infinito, e agradecemos a Deus todas as benesses que recebemos em nossas almas. E que Jesus, meus amigos, neste instante, nos abençoe, nos dê sua paz, que assim seja.